Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero estar aqui com os irmãos meditando em um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e o versículo de número 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27. Acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo, clamando com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Meus amados, esse texto me chamou muita atenção. Já preguei muito sobre esse texto, mas hoje me chamou a atenção diferente. Nós sabemos que Paulo e Silas estão fazendo a obra do Senhor. E Paulo e Silas estão numa viagem missionária, e de repente a Bíblia nos mostra que Paulo teve uma visão, onde via um varão da Macedônia dizendo: passa a Macedônia. E Paulo obedece e vai. Paulo chega a uma cidade chamada Filipos, e de repente, naquele lugar, Paulo sente o desejo de orar. E quando Paulo chega naquele lugar, vê algumas mulheres adorando a Deus, escutando a palavra, e Paulo prega, e aquelas mulheres ouvem. Mas uma mulher, Deus abre o coração, e essa mulher é chamada Lídia, e ela recebe a palavra e se converte ao Senhor Jesus, e leva Paulo e Silas para ficar hospedado em sua casa. A Bíblia também diz que no outro dia Paulo e Silas vai para uma outra cidade. Chegando em um outro lugar, Paulo vê uma jovem que estava possessa de um espírito de adivinhação. E detalhe, trazia lucro para aqueles comerciantes daquele lugar. E Paulo, repreendendo o espírito de adivinhação sobre ela, as pessoas não ficaram felizes. Os comerciantes, os que tiravam lucro das adivinhações daquela mulher, prenderam Paulo e levaram aos magistrados daquela cidade. Aqueles homens irados mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas, bateram muito neles, deram açoite neles e depois mandaram prender. E deram uma ordem a um carcereiro dizendo: prende ele, cuida dele para que ele não fuja. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram parar em uma prisão. E nesta prisão havia outros homens que ouviam Paulo e Silas, havia outros presos. E o carcereiro, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas resolveram adorar. A Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvor a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente veio um grande terremoto, e os alicerces daquela prisão se moveram, as portas se abriram das celas, as prisões se abriram, e o carcereiro se acordou. E o carcereiro, vendo as portas abertas, tentou se matar, tentou tirar a sua própria vida com a sua espada. Mas Paulo, clamando com grande voz, disse: não te faças isso, porque aqui nós estamos. Quero agora meditar nesse texto. Eu aprendo nesse texto que existe 3 tipos de pessoa, ou 3 classes de pessoas. Paulo e Silas estavam em uma prisão, e prisão, ninguém gosta de estar em prisão. Paulo e Silas estavam num momento difícil, num momento de dificuldade. Um caos estava instalado em suas vidas. E detalhe, porque estavam pregando sobre Jesus. Paulo e Silas estavam debilitados, tinham apanhado, estavam sofrendo, estavam trancafiados. Mas eles tiveram uma atitude. Em meio à dificuldade, Paulo e Silas resolveram adorar. Sabe, eu não sei como é que você está, mas esse é o momento de você adorar. Existem pessoas que em meio à dificuldade, eles adoram. Existem pessoas em meio à dificuldade que eles oram e Deus dá resposta. Existem pessoas em meio à dificuldade que louvam a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas oraram e louvaram. Isso me faz lembrar de Daniel. Daniel, no momento mais difícil dele, a Bíblia diz que ele orava. E em detalhe, Deus permitiu ele passar pela cova dos leões. Mas Deus estava com ele. Não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Lembra de Ana, a mãe de Samuel?
Aquela mulher não poderia ter filho, mas através das suas orações, dos seus clamores, ela não desistiu e Deus o abençoou. Deus vai abençoar você também. Não desista de orar. É nesse momento difícil que você tem que orar. Também isso me faz lembrar de Jesus. Jesus, no momento mais difícil do Getsemane, ele foi orar e convidou os amigos para orar com ele. Mas lá mais adiante ele orou e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Temos que orar ao Senhor para que nós venhamos entender também qual é a vontade dele. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina que nós temos que pedir. Ele diz: pedir e dá-se-vos-á. Deus vai dar para você. Bater e abrirá. Deus quer abrir. Insista, não desista. A Bíblia diz que nós temos que orar incessantemente. A Bíblia diz também em Atos 12 que a igreja orava e Deus manda um anjo libertar Pedro. Deus quer libertar o teu filho, Deus quer libertar a tua família. Basta você crer nisso, continua orando, não desista. A Bíblia diz também que Paulo e Silas louvaram. Olha, em meia dificuldade, esse que é o momento para você orar. Esse que é o momento para você louvar também. Ah, mas Danilo, está tão difícil. Louva a Deus. Em todos os momentos, dê graça a Deus. Louva Ele. Sabia que louvor é elogio? É no momento difícil que você tem que mostrar sua fidelidade. Louve a Ele. É no momento de angústia que você precisa preparar os melhores louvor da alma para o Senhor. Louve ao Senhor todos os dias e todas as horas. Deus colocou você, permitiu você estar nessa luta, mas Ele quer ver se você louva. É muito fácil a gente louvar no momento feliz. Eu quero ver a gente louvar no momento difícil. Existem pessoas como Paulo e Silas que pode estar tendo terremoto na cidade, pode estar tendo caos na cidade. Estamos no meio de uma pandemia e Deus está dizendo: ora e louva que eu vou mudar a tua história. Isso é importante, mas a Bíblia diz que também havia uma outra classe. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, existiam os outros presos que ouviam. Sabe, existe uma segunda classe, a classe de pessoas que não tomam atitude, mas eles ouvem. Eles ouvem você que é crente, você que serve a Deus, orar e adorar. Você sabia que tem gente te ouvindo? Você sabia que tem gente que talvez não faça nada, mas está te ouvindo? Tem parente teu que não é crente, mas está ouvindo e está dizendo: que fé é essa? Ei, tem gente que não toma atitude, mas ele está observando as tuas atitudes. Continue orando, continue adorando, porque através de você tomar essa atitude de adorar aquele que está te ouvindo, ele vai ter que entender que o Deus da tua vida ouviu a tua oração. Tem gente que só ouve, mas não se comove. A Bíblia diz que os outros presos ouviram, sabe? Não faz, tem gente que só ouve. Mas eu me alegro, sabe por quê? A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Enquanto tem gente como Paulo e Silas nessa pandemia louvando e pregando, tem gente que não é crente, mas está ouvindo. Ou que é crente, mas só está ouvindo. Mas quem sabe Deus vai mudar o coração dele, ativar uma fé poderosa. A Bíblia diz também que havia uma terceira classe. Havia um carcereiro. O carcereiro representa aquelas pessoas que, em meio ao caos, à adversidade, tenta tirar sua vida. A Bíblia diz que o carcereiro se acordou desesperado, porque o terremoto que aconteceu ali abriu as portas, e ele pensou que os presos tinham ido embora. Ele pensou que Paulo e Silas tinham fugido, e ele pega a espada e tenta se matar. Quantas pessoas estão em meio à crise, tentando tirar sua vida, depressivas, angustiadas, porque acabou o dinheiro, porque está com dívida, porque está doente, porque pegou esse vírus. E aí deixa eu te explicar uma coisa: não faça isso. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Seja como Paulo e Silas, que adora em meio ao terremoto, que adora em meio da dificuldade, que adora em meio ao caos, que adora em meio à dor. Continue fazendo isso. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam ali adorando. Deus move o alicerce daquele lugar com um terremoto, as portas se abrem, o carcereiro tenta se matar quando se acorda, mas Paulo clama com grande voz dizendo: não te faça isso, porque aqui nós estamos. Sabe, Deus está mandando eu te dizer, você que está desesperado, tem uma voz dizendo: não te mata, não te desespera, mas faz como os meus filhos que servem a mim. Louve, ore, adore em meio à dificuldade. Você não precisa tirar a sua vida. A Bíblia diz que
quando Paulo clamou com grande voz. O carcereiro veio para fora e disse: o que faço para ser salvo? Olha o que Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer salvar você, amigo. Talvez você não está fazendo parte da classe de Paulo e Silas que adora e ora em meia dificuldade. Mas eu vim aqui te dizer que hoje Deus está te chamando para fazer parte. Sabe por que Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa? Ele estava dizendo para ele: vem para o nosso lado, vem servir ao Senhor, porque Ele vai mudar a tua história, Ele vai te dar força em meia dificuldade. Eu quero dizer para você, quem sabe você faz parte dessa classe que só ouve, mas hoje é dia de você tomar atitude. Enquanto você ouve, como Lídia, que ouviu a palavra e aceitou Jesus, aceite Jesus como Salvador. Ou quem sabe você está fazendo parte da igreja, que é Paulo e Silas. Então não fique de braço cruzado. Está no tempo da pandemia, eu sei, mas continue orando e louvando ao Senhor. Está no momento difícil, eu sei, mas continue adorando. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Enquanto você ora, enquanto você adora, Deus abre as portas. Mas Danilo, está tudo fechado, acabou tudo, as portas se fecharam. Ei, calma, ora, adora. Porque vai ser um momento que Deus vai sacudir o Brasil, vai sacudir a tua casa, vai sacudir este mundo, mas vai abrir portas para você. Quem sabe o diabo está dizendo: eu acabo de destruir a vida dela. Mas hoje Deus está dizendo: não, eu estou dando a última resposta. Estou libertando. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, eu te apresento a tua vida. Eu apresento a vida dessa pessoa. Eu te apresento a vida de cada um que está aqui, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Cura, liberta, sara. Meu Deus, em nome de Jesus, faz um milagre. Assim eu te peço. Quem sabe tem alguém doente, liberta agora, cura agora. Quem sabe tem alguém desempregado, abre porta de emprego, abençoa essa pessoa. Quem sabe tem alguém com síndrome do pânico, depressiva, faz um milagre agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.